Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. No episódio anterior, Orun entregou uma bússola para Ira. No episódio de hoje, Ira agradece Orun pela gentileza, mas devolve a bússola, dizendo: "Pode ficar com você. Enquanto eu respirar, Sarah não precisará de uma bússola. Eu nunca deixarei que ela se perca." Após dizer isso, Ira deixa Orun sozinho no corredor e segue em direção à cabana. Enquanto isso, Zayn, que observava Orun conversando com Ira, volta a analisar o resultado do exame de DNA. No documento está escrito: Orun Dermihal tem 99,99% de probabilidade de ser o pai de Sarah Asmoglu. Zayn sorri e comenta consigo mesma: "Agora eu tenho um grande trunfo para tirar Ira da mansão." Enquanto isso, a Fifi caminha lentamente para o quarto, como uma gelatina sem sabor. Assim que entra, começa a passar mal. Ofegante, apoia-se na mesinha ao lado da cama e murmura: "A criança está viva. Ela não abortou. Mas eu levei ela pessoalmente ao médico." Os pensamentos de Afife retornam ao dia em que obrigou Ira a ir ao médico e forçou o Dr. Seyhan a realizar o aborto. Ela também lembra quando Orun perguntou sobre o segredo que Ira e Afife escondiam com o doutor, e como Ira respondeu friamente: "Isso não é da conta de ninguém." De volta ao presente, Afife exclama, tomada por raiva: "Seyhan ajudou Ira a não abortar o bebê." Num rompante de fúria, ela arremessa um objeto decorativo contra a parede, quebrando-o. Enquanto isso, Aziz está pensativo após uma conversa desconfortável com Susan sobre Elif. Ele se pergunta o que está acontecendo consigo mesmo e, em meio à confusão, decide voltar a tratar Elif com frieza. Aziz vai até o galpão onde Elif mora, enquanto Susan observa tudo de longe. Elif está cuidando de sua planta saldúnia quando a porta é aberta bruscamente. Aziz entra quebrando novamente a fechadura, assustada. Elif se vira e Aziz declara: "Os 30 dias que dei para o seu pai pagar a dívida estão acabando. Se ele não pagar, você é quem vai arcar com o preço." Ele fica em silêncio, engolindo em seco diante da ameaça, enquanto Susan, espiando de longe, esboça um sorriso satisfeito. Aziz sai do galpão e Elif, desesperada, sussurra uma prece: "Ajude-me. Alá, eu não sei o que farei se meu pai não pagar a dívida." Enquanto isso, a Fifi, ainda furiosa, decide ir até a cabana de Ira. Espiando pela porta de vidro, ela vê Ira brincando com Sarah. A cena traz à tona a lembrança do resultado do exame de DNA, que confirma que Orun é o pai de Sarah. A Fifi murmura para si mesma: "Cheia de ódio, ela é minha neta. Mas isso não vai ficar assim. Você vai pagar por me enganar, Ira." Nesse momento, Sultana aparece e avisa que Sen está na sala da mansão e quer falar com a Fifi sobre o exame de DNA. Enquanto isso, Irmã Ferida decide visitar Elif. Assim que entra na propriedade, ela fica profundamente abalada ao ver que Elif vive em um galpão de carvão, um lugar feio e sem nenhum conforto. Irmã Ferida não se conforma com o fato de Elif ser praticamente uma prisioneira da família de Aziz. Ela se lembra do momento em que viu Aziz quase colocando fogo em Elif e de quando contou a ele que foi ela quem o denunciou. Para a polícia determinada, Irmã Ferida bate na porta da casa de Aziz e é atendida por Susan. Sempre muito educada, Susan pergunta o que ela deseja e por que está ali. Irmã Ferida pergunta se Aziz está em casa, dizendo que gostaria de falar com ele. Susan responde que ele não está, mas Irmã Ferida começa a gritar, chamando por Aziz e pedindo para ver Elif. Após alguns minutos, Aziz aparece na porta e, surpreendentemente, faz um sinal para a Irmã Ferida, indicando que ela pode falar com Elif. Essa atitude deixa Susan surpresa, pois esperava que Aziz expulsasse Irmã Ferida. Irmã Ferida vai até o galpão e encontra Elif, que fica muito feliz ao vê-la. As duas começam a conversar, e Susan, curiosa, segue para ouvir escondida atrás da porta. Dentro do galpão, Irmã Ferida diz que está aliviada em ver que Elif está bem. Ela conta que conversou com o pai de Elif por telefone e decide ligar para ele, para que os dois possam falar. Elif pega o telefone e pergunta ao pai se ele está bem e se conseguiu um emprego. Ele responde que sim,
Mas quando Elif pergunta se ele já conseguiu o dinheiro para pagar a dívida com Gurbuz, ele fica em silêncio por alguns segundos antes de mentir, dizendo que já tem o valor e que em breve voltará para libertá-la. Elif pergunta se ele poderia enviar dinheiro para que ela faça o doce Alva em homenagem ao aniversário de morte de sua mãe, mas o pai responde que, infelizmente, não será possível. Eles se despedem e Elif devolve o telefone para Irma Ferida. Irma Ferida se oferece para ajudar com o dinheiro para os ingredientes do doce, mas Elif recusa. Determinada, Elif decide vender seu par de brincos e pede que Irma Ferida ajude a encontrar um comprador. Irma Ferida elogia Elif, dizendo que ela é uma menina muito honesta e bondosa e que sua mãe com certeza está orgulhosa. Afif está em seu quarto esperando por Zen. Assim que Zen entra e cumprimenta Afif, ela dá um tapa forte em seu rosto, deixando-a desnorteada. Surpresa, Zen pergunta o motivo da agressão. Afif a segura pelo pescoço e a pressiona contra a parede, perguntando quem ela pensa que é para fazer um teste de DNA no filho dela. Zen, confusa, diz que não sabe do que Afif está falando. Afif, furiosa, exige saber por que ela realizou um teste de DNA entre Orun e Sara. Zen explica que não teve má intenção, mas que encontrou a ex-mulher de Yekta na rua e descobriu que ele não pode ter filhos, o que foi o motivo do divórcio deles. Isso, somado ao comportamento estranho de Ira ao se aproximar de Orun, a levou a fazer o exame. Nesse momento, Orun sai de seu escritório e ouve Afif perguntando a Zen quem mais sabe sobre o assunto. Intrigado, ele vai até o quarto e encontra Zen recuperando o fôlego após ser solta. Orun pergunta o que está acontecendo, mas Afif dispensa Zen, dizendo que conversará com ela mais tarde. Zen sai apressada, ainda ofegante, sozinha com Orun. Afif vira de costas, pensativa. Enquanto ele exige uma explicação, Afif mente, dizendo que está lidando com um problema na associação devido a um erro de Zen. Orun questiona se ela não está exagerando e sugere que deveria tratar Zen com mais consideração. Afif responde friamente que sabe como lidar com as situações e sai do quarto. Orun, sem desconfiar da verdade, acredita na mentira da mãe, enquanto Afif continua refletindo sobre o que descobriu. Enquanto isso, Aziz cuida de seu pai. Ele dá o remédio para o senhor e pede que ele descanse um pouco. Senhora Rafe diz para Aziz que vai se deitar no andar de cima. Aziz, então, se senta novamente na sala de sua casa. Nesse momento, a campainha toca. Susan, então, diz para Aziz que vai atender. Susan abre a porta e dá de cara com Elif. Elif diz para Susan que gostaria de falar com Aziz. Susan responde que Elif não deve perturbar o irmão e pede que ela diga o que quer com Aziz. Porém, Aziz ouve a voz de Elif e pergunta para Susan o que está acontecendo. Susan responde que Elif quer falar com ele. Elif, então, vai falar com Aziz. Ela diz que conversou com seu pai pelo telefone de Irma Ferida e conta para Aziz que seu pai disse que conseguiu dinheiro para pagar a dívida com Gurbuz. Nesse momento, Aziz se perde em seus pensamentos e parece triste com o que a garota diz. Ele se levanta e diz para Elif que isso é mentira. Nesse instante, a campainha toca novamente. Susan pergunta para S o que ela está fazendo ali. E S responde que Aziz a convidou para ir à casa dele. S entra toda animada e diz para Aziz que veio o mais rápido que pode. Aziz responde que está bom. E S pergunta se podem ir ao cinema. Aziz diz que tudo bem. S fica contente com o comportamento um pouco mais amável de Aziz em relação a ela. Susan oferece um chá para eles. S, então, se aproxima de Aziz e cruza o braço dele com o seu para fazer ciúmes a Elif. Aziz e S se sentam no sofá e Susan manda Elif não ficar parada e ir buscar a vassoura para limpar a casa. Enquanto isso, Afif está em seu quarto, tendo um ataque de nervos, pois não sabe o que fazer agora que descobriu que Sara é sua neta. Afif diz para Sultana que tudo isso é culpa de Ira e que precisam se livrar dela, pois Ira é como uma bomba relógio, sempre próxima de Orun. Sultana responde que só há uma maneira de se livrar de Ira e de Sara. Enquanto isso, Orun está em seu escritório, pensativo, quando Daphne chega para conversar com ele. Daphne se senta e percebe que Orun está com uma bússola na mão.
Ela pergunta se ele ainda não conseguiu encontrar a direção certa. Orun fica em silêncio. Nesse momento, Sultana diz para Berry que Orun está com visita e manda ela ver se ele precisa de alguma coisa. Ira entra na cozinha e Berry diz que precisa terminar um bolo para o café da tarde e pede para Ira perguntar a Orun e Daphne se eles precisam de algo. Ira vai para o escritório de Orun e ouve Orun dizer para Daphne que tudo o que ele viveu no passado e as lembranças do que viveu com Ira não serão esquecidas facilmente. Ele diz que o fardo do passado é muito mais pesado do que ele imaginava. Daphne responde que os problemas do passado precisam ser esquecidos, independentemente do tamanho, pois o fardo do passado precisa ser aliviado e você precisa seguir em frente. Ira começa a se lembrar do momento em que Orun terminou com ela na prisão e do momento em que o advogado de Orun disse que ele queria o divórcio e que ela deveria abortar o bebê que estava esperando. Ira volta dos pensamentos e diz para si mesma: em pensamento, você não tem nenhum fardo, você se livrou dos seus fardos há 6 anos atrás. Ira, então, vai embora e decide não entrar no escritório. Enquanto isso, Elif está no galpão e Irma Ferida vem lhe trazer os ingredientes do doce que Elif quer fazer para homenagear sua mãe. Enquanto Orun está em seu escritório, ele examina as fotografias em uma caixa que guarda. Dentro da caixa estão as fotos do casamento de Orun, tiradas com Ira. Orun deixou Ira e seus próprios anéis na caixa. Ele começa a vivenciar momentos tristes, relembrando as memórias de seu casamento com Ira na praia. Orun também colocou a pulseira e a bússola que Ira fez para ele na caixa. Ele começa a guardar tudo o que pertencia a Ira. Orun ligou para Sultan e disse que ela deveria ir ao camarim imediatamente. Enquanto isso, Susan mandou Elif limpar os móveis da sala. Susan ficou observando Elif o tempo todo. Após Elif terminar de limpar os móveis da sala, Susan mandou que ela movesse o móvel da TV e o afastasse da parede. Susan então disse a Elif que ela já podia voltar ao galpão. Minutos depois, Sultan chegou até Orun. Ele pediu que ela levasse a caixa para o porão. Enquanto isso, Zen se lembra da surra que levou de uma senhora de 60 anos. Zen volta de seus pensamentos quando Daphne pergunta o que aconteceu com sua bochecha. Vermelha Zerrin responde que suas bochechas estão vermelhas devido a alergias. Ela então pergunta a Daphne: Ira começou uma nova vida depois de ser demitida por Orun. Daphne, surpresa, pergunta por que ela está perguntando isso de repente. Zerrin está investigando o que aconteceu no passado entre Afif e Ira. Com o coração apertado, Zerrin explica que, por ter sido expulsa da vida de Orun, Ira ficou orgulhosa e escondeu sua gravidez dele. Enquanto isso, enquanto se dirigia ao porão, Sultan encontrou Ira no corredor da casa. Sultan disse a Ira: leve esta caixa para o porão. Ira pegou a caixa e a levou para o porão. Enquanto estava lá, ela acidentalmente deixou a caixa cair e viu as fotos dentro dela. Ira falou consigo mesma, dizendo que todo o fardo do passado estava sobre seus ombros e que Orun era o único responsável por isso. O dia amanhece e Susan põe em prática seu plano maligno. Susan começa a fingir que está procurando um dinheiro nos móveis da sala, os mesmos que Elif limpou na noite anterior, sob sua supervisão. Aziz chega na sala e pergunta a Susan o que está acontecendo. Susan responde que não consegue encontrar o dinheiro do remédio de Elvis, que ela deixou guardado no móvel da TV. Ela diz: tenho certeza de que coloquei o dinheiro aqui, e a única pessoa que mexeu além de mim foi Elif, que limpou os móveis ontem. Será que ela pegou? Eu ouvi ela dizendo para a Irma Ferida que estava precisando de dinheiro. Aziz fica furioso e vai rapidamente até o galpão onde Elif mora. Assim que chega, vê Elif fazendo um doce no fogão, que está no chão. Aziz pergunta como ela conseguiu o dinheiro para fazer aquele doce. Elif responde que deu um par de brincos à Irma Ferida e pediu que ela os vendesse para comprar os ingredientes do doce em homenagem à sua mãe. Susan então exige que Elif prove que isso é verdade. Elif diz a Aziz que Irma Ferida lhe deu o nome do joalheiro para o qual ela vendeu os brincos. Elif então revela quem é o joalheiro. Aziz liga para a joalheria e descobre que ela está fechada há 2 dias. Aziz então diz a Elif: a joalheria mencionada está fechada há 2 dias. Elif fica confusa, sem entender o que está acontecendo. Susan
Com um olhar triunfante, diz a Aziz que tudo está claro. Elif roubou o dinheiro do móvel da TV para fazer o doce. Aziz, convencido por Susan, dá um chute no doce que Elif estava fazendo, derrubando tudo no chão. Enquanto isso, Sarah está molhando as plantas no jardim, enquanto o jardineiro descansa à sombra de uma árvore. De repente, Sarah tropeça em uma raiz e cai. Ela diz para Rashek que se machucou, mas ele responde que ela está bem e manda a menina se levantar. Nesse momento, Rashek vê Orun se aproximando e se levanta rapidamente para mostrar serviço. Mas Orun ignora Rashek e vai direto ver o que aconteceu com Sarah, que está caída no chão. Orun a levanta e pergunta se ela está bem. Sarah responde que caiu. Orun percebe que ela ralou o gilho. Ele então a leva para fazer um curativo. Nesse momento, uma van com mantimentos para a mansão para na frente da casa. E Rashek vai atender o entregador. Porém, assim que o entregador retira a caixa com a entrega da mansão, é possível ver que há alguém escondido dentro. Enquanto isso, Orun levou Sarah para a cabana e começou a cuidar do ferimento da garota. Segundos depois, Ira entra desesperada, pois Orun a ligou para informar que Sarah havia se machucado. Mas, assim que Ira se aproxima de Sarah, Orun tranquiliza dizendo que a menina apenas ralou o gilho. Ira então senta Sarah na cadeira e busca um curativo para a garota. Enquanto isso, a Fifi está em seu quarto e vê um homem encapuzado entrando na mansão correndo. A Fifi fica feliz, pois sabe que é o saco de coisas de Yekta. Enquanto Ira faz o curativo no gilho de Sarah, a menina pede para que Orun coloque o curativo nela. Nesse momento, Yekta chega na cabana e vê Orun e Ira juntos, cuidando da menina. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.